com a mudança de hábito, causaria um enorme impacto positivo na sua saúde? Eu vou preferir responder isso aqui mudando o tempo verbal. Em vez de botar causaria, eu colocaria qual mudança de hábito causou um enorme impacto positivo na sua saúde. E foi bem recente. Foi uma mudança de alimentação, né? Eu passei agora, eu sempre fui devoto de exercícios físicos, de esportes e tudo mais, passei a minha vida inteira sempre ah, muito dedicado a isso. Mas com a pandemia, né, quando você faz muitos exercícios físicos, a sua alimentação é mais farta, vamos dizer assim. Quando chegou a pandemia, que todo mundo ficou em casa, eu diminuí o meu exercício físico e mantive aquela vontade de me alimentar bem e tal. E com isso, obviamente, você tem igual contabilidade, né? Você ganha mais do que gasta, você acaba ficando com um saldo de uma reserva muito melhor do que se fosse o contrário. E foi o que aconteceu. Eu fui ganhando peso e cheguei a um peso que não era o que mais me agradava, até o momento em que eu cheguei, ainda fiz uma operação, cirurgia na coluna e tal, que me deixou mais um tempo fora das atividades, mas eu resolvi ah, mudar completamente a minha alimentação, e é aí que veio essa mudança de hábito a sua carta aqui se refere. Eu mudei minha alimentação completamente. Eu digo a todos os nossos ouvintes que uma mudança de hábito alimentar, ela demora 21 dias. Isso é científico, isso foi um estudo feito pelas universidades americanas. Então, 21 dias de sofrimento para a eternidade de prazer e de saúde, né. E de benefícios também, né. Isso. Eu tive uma surpresa muito agradável hoje, pessoal, aqui falando com o doutor Gustavo aqui no epílogo da nossa conversa aqui, é que ele conhece também um grande amigo meu, acho que o meu mentor também, falando um pouco da alimentação, que é o Rorion Grace, já esteve aqui 2 vezes, inclusive está no Brasil e vou mandar um salve seu para ele, tá, do nosso amigo aí que mora na Califórnia e Los Angeles, e tá por aqui sempre que possível, tá aqui com a gente nesse espaço. Até assinou esse pôster aqui, ó, que é o do UFC 1, está assinado por Royce, que venceu, e Rorion, que é o pai da criança, o criador, né. Doutor Gustavo, a gente tá aqui estamos aqui com a audiência aqui já com muitas perguntas, até sem antes começar aqui o nosso podcast, mas nós vivemos em um momento muito delicado no nosso país, que a gente está enfrentando praticamente 2 mudanças, assim, de forma muito abrupta, né. Não vou de A reforma tributária que já se inicia aí educativamente em janeiro, né. Todavia, há mudanças também, como você, falou aqui no epílogo, substanciais no imposto de renda. Não chega a ser uma reforma, mas há mudanças aí, como a tributação do de dividendos, essa majoração da base de cálculo do lucro presumido dentro daquele pacote de redução de incentivos fiscais. Aí há várias controvérsias jurídicas, tem até uma liminar que há pouco no Rio, né, saiu, dizendo que isso não era incentivo fiscal. Então a gente, queria começar esse podcast, a gente vai passar, pessoal, aí para vocês aí por esses temas. A gente tem a previsão aqui de durar 1 hora aqui com o doutor Gustavo, então eu vou dividir, da gente conversar um pouco sobre a reforma e que vocês aí também que estão ao vivo também deem um espaço para vocês perguntarem para o doutor Gustavo, né. E falando da reforma tributária, doutor Gustavo, o que de fato foi aprovado em termos de reforma tributária final até o momento que a gente tem, ciência, né, em 2026, em relação do que era a expectativa outrora? Olha, Rodrigo, em primeiro lugar, eu sempre que falo de reforma tributária, eu gosto de fazer um comentário sobre o equívoco que está sendo cometido no que diz respeito à forma como a reforma tributária está sendo feita. Que a reforma tributária é necessária, isso ninguém discute. Acho que o único consenso que existe em relação a todos que debatem esse tema é que a reforma tributária ela é efetivamente necessária, mas não da forma como ela está sendo feita. Se nós formos no início, na origem do sistema tributário nacional vigente, esse que está sendo reformado,
nós vamos ver que ele remonta 1965, com a emenda constitucional 18 de 65. Foi a primeira vez ali que se colocou no sistema tributário, em nível constitucional, um sistema tributário nacional, regendo todas as formas de tributação. Logo em seguida veio o Código Tributário Nacional. Houve uma comissão de algumas pessoas, mas se destacaram dessa reforma Rubens Gomes de Souza e Gilberto Júlio Acanto. Criou-se de uma vez só todo o sistema tributário nacional. Todo o sistema tributário nacional foi discutido, debatido no Congresso Nacional, foi feita uma proposta de juristas e economistas, mas escrita a reforma dos projetos de lei por juristas. Isso foi discutido e aprovado todo o sistema de uma vez só. Como ocorreu também num segundo momento em que todas as regras relativas ao sistema tributário nacional foram revistos na Constituição Federal de 88. E basicamente se repetiu, algumas pequenas alterações, repetiu-se o sistema que nasceu em 65. O que eu estou querendo frisar aqui? Que a reforma ela foi examinada de uma vez só sobre o patrimônio, a renda, os serviços, o comércio exterior, indústria, comércio, prestação de serviço, tudo foi feito de uma vez só. Você não isolou a tributação sobre o consumo, você não isolou a tributação sobre a renda, você não isolou a tributação sobre o patrimônio e foi discutindo isso de forma estanque, sem se levar em consideração o que uma alteração aqui poderia influenciar a tributação de um outro ramo da sociedade ou do outro ramo da economia, como ocorreu agora. Nós focamos na reforma da tributação no consumo, que é uma tributação atualmente. Agora, toda vez que eu disser atualmente, estou dizendo no sistema de tributação no consumo que vigorou esse tempo todo na Constituição Federal de 88. Foi um sistema que ele se deteriorou ao longo do tempo e transformou o nosso sistema num caos absoluto. Nós focamos isso na reforma do consumo. Não, vamos fazer a reforma da renda depois, que é um equívoco. Tudo deveria ter sido feito ao mesmo tempo. Mas isso de que a reforma da renda seria feita depois é uma falácia. Porque a reforma da renda vem sendo feita há muito tempo. A reforma do transfer pricing, reforma da offshore, reforma dos dividendos agora do mínimo de 10% da renda, agora a tributação do lucro presumido de elevação em 10%, que é um absurdo. Depois, se você quiser, nós podemos aprofundar um pouco melhor isso. Já houve até uma concessão de liminar no que diz respeito a esse tema. Você teve a questão das pessoas físicas que investem no exterior, enfim. Houve a tributação da renda, ela foi espraiada no tempo, ela foi existindo de forma escalonada durante toda a discussão da reforma do consumo, que culminou com a Emenda Constitucional 132, com a Lei Complementar 214, agora com a Lei Complementar 227. Então, nós tivemos uma reforma do consumo aqui, uma reforma da renda aqui e uma reforma do patrimônio em relação a tributos como ITBI, Imposto sobre Transmissão e Doações, que afetam a situação patrimonial de todos os cidadãos brasileiros, todas feitas no âmbito da tributação do consumo. Isso fez, a meu ver, que você criasse incidências que tornarão a vida do cidadão brasileiro, a vida do contribuinte brasileiro, um caos. E o pior, com um período de transição em que nós vamos ter que até 2032 conviver com dois caos ao mesmo tempo. Isso é muito preocupante. Por que você entende que o Brasil decidiu mudar agora, nessa gestão desse governo, trazer todas essas mudanças e não trazer uma discussão pautada com os grandes tributaristas, com as empresas? Por que você achou que isso foi... Eu não diria que isso é um feito deste governo. A reforma tributária, eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com a reforma tributária, foi em 1995. A reforma era a Emenda Constitucional
195 ou 175, não me lembro bem, que era denominada reforma do barquinho, porque existia um IVA federal, um IVA estadual, eles iam